Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus é Deus, por nós, aleluia. quem será contra nós? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Graças a Deus, glória a Deus. Grande Deus, Glória a Deus, glória a Deus. poderoso, aleluia. Essa palavra, meus irmãos, que acabamos de ler, ela fala, meus irmãos, Glória a Deus. acerca, logo depois da vinda de Cristo. Amém, Jesus, Meus aleluia. irmãos, que quando Cristo vir e levar o teu povo, a Bíblia afirma dizendo que o Espírito Santo de Deus subirá com ele também. Glória a Jesus, Meu aleluia. irmão afirma dizendo que naquele tempo, meus irmãos, talvez no dia de hoje, ninguém quer saber da morte. Glória a Mas Deus. naquele dia, meus irmãos, o sofrimento vai ser tão grande, porque, meus irmãos, a Bíblia afirma dizendo, meus irmãos, que naquele tempo o próprio demônio, meus irmãos, que vai atormentar o povo. Glória a Deus, Meus irmãos, aleluia. naquele tempo, talvez, meus irmãos,
Deus. Porque a luta vem de uma maneira, se você cerca daquela maneira, Deus permite que ela venha de outra maneira. Porque o Senhor, meu irmão, prova a nossa vida até no último momento da nossa vida. Amém, Jesus. Talvez, meu Glória a irmão, Deus. a gente serve a Deus a vida inteira, mas na hora da nossa morte podemos até hoje perder a salvação. Amém, Jesus. Porque, meus Aleluia. irmãos, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele, meus irmãos, começa a sondar, meus irmãos. Porque Jesus, quando acabou de ser batizado, foi Glória a levado Deus. ao monte, Aleluia. irmão, e o Satanás estava observando ele de longe. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vejamos o que aconteceu. Talvez, meus irmãos, na mente de Satanás, ele pensou: aquele homem espiritualmente está forte, mas materialmente ele está fraco. Glória a Jesus. Espiritualmente ele Aleluia. está forte porque tinha consagrado a vida, tinha consagrado em oração e jejum. Graças a Deus. Aleluia. Talvez o Satanás vendo, pensando que a fraqueza dele estava no pau. Então, meus irmãos, Satanás pegou uma pedra, diz a palavra, e falou para ele: Glória a Deus. "Você é Aleluia. filho de Deus, transforme essa pedra em pão." Glória a Deus. Por que Satanás falou isso? Talvez, meus irmãos, primeiro, se ele transformasse aquela pedra em pão, ele estava obedecendo Satanás. E segundo, talvez na mente de Satanás, se ele transformasse aquela pedra em pão, ele estava com fome, ele podia comer e Satanás vencia ele. Mas não tinha como vencer, meus irmãos, Amém, porque Jesus. o Aleluia. Cristo, ele é o princípio, nós somos o meio e ele é o fim. Amém, Jesus. Glória a Então, Deus. meus irmãos, Aleluia. nós devemos, meus irmãos, perseverar na oração. Glória a Deus. Persevera, meus irmãos, na consagração. Porque, meus irmãos, que vem tempo difícil. Vai chegar o tempo, meus irmãos, que o próprio Espírito Santo de Deus vai enviar para a igreja, meus irmãos, pessoa processa de demônio. E os que Glória a tiverem, meus Deus. irmãos, Aleluia. aqui em cima, meus irmãos, que têm autoridade para expulsar. Porque se a pessoa não tiver autoridade para expulsar, ele vai ficar envergonhado perante a igreja. Glória a Deus. Então, Aleluia. meu irmão, consagre a vida, busca o Senhor e firma nesse propósito, porque no tempo de Deus a vitória virá na Amém. vida de cada Aleluia. pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a A Deus. Bíblia afirma dizendo: um certo homem, meus irmãos, chegou no meio de uma multidão, estava todo discípulo de Cristo, e ele pediu para expulsar aquele demônio que estava na vida do teu filho. Glória a Deus. Aleluia. Afirma dizendo, meus irmãos, que aquele demônio jogava o filho dele na água, ou muitas vezes jogava no fogo. Então foi até um discípulo de Cristo. Glória a Deus. E Aleluia. quero expulsar. Aí, meu Amém, irmão, Jesus. Glória a ele Deus. chamou Cristo em particular e perguntou por que nós não podemos expulsar esse demônio. Glória a Deus. E Aleluia. o próprio Cristo falou para ele: porque da sua pequena fé. Amém, Jesus. Porque esse demônio não
qualquer maneira, a Glória a não ser Deus.